Agora, rumando para o final do ano, o ano de 2024 já está, pela boa, já estamos terminando o ano e sempre quando vamos chegando no final do ano, a gente faz mais ou menos um balanço das coisas que aconteceram durante este ano, E poderíamos fazer a pergunta para todos, de 0 a 10, o que você achou do seu ano? Foi um ano bom? Um ano que... O que aconteceu? Tiveram muitos percalços, muitas alegrias, algumas tempestades, Bom, essa nota só você pode dar para o seu ano, como que você viu este ano? Como que você está vendo, chegando agora nesta reta final, Já estamos finalzinho de novembro, dezembro e já se foi mais um ano. E é justamente isso, A gente não pode negar que a vida, ela apresenta muitas questões para nós humanos. E viver, para muitos, Eu diria que para a humanidade toda não é muito fácil, porque cada hora é uma coisa que acontece, E às vezes a gente fala, por que é tão difícil para mim? Parece tão fácil para o outro, mas para mim é tão difícil as coisas, Às vezes a gente chega a essa conclusão. Estava vindo no carro com meu filho agora há pouco, ele colocou uma música e essa música falava sobre, mesmo eu não entendendo, eu continuo confiando. Mesmo não entendendo algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, eu vou continuar confiando em Deus, apesar de não entender. E eu quero, então, navegar com vocês num mar tempestuoso de um texto bíblico aqui que deixou algumas pessoas que Jesus amava numa situação muito delicada. E o texto é de Mateus capítulo 14, os versículos de 22 até 33. Mateus 14, 22 até 33. Antes, porém, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós realmente precisamos da Tua direção e da presença do Teu Espírito Santo para comunicar aquilo que não é humano, porque aquilo que vem de Ti, só o Senhor pode discernir de forma melhor, ó Pai, quando o Senhor usa as nossas vidas para comunicar e também para entender ao ouvir a Tua palavra. E seja assim, Pai, que o Senhor apareça neste momento de reflexão bíblica, reflexão da Tua revelação, e que o Teu Espírito Santo venha com porção dobrada sobre todos nós. É a oração que lhe faço no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 24. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco
já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aí. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre alguns versículos deste texto. E, na verdade, eu quero extrair um pouco desse texto algumas lições. Que lições nós podemos aprender em meio às tempestades que acontecem na nossa vida? Porque, diga-se de passagem, há muitas coisas que nos acontecem. É uma questão médica que eu tenho que enfrentar, alguns exames que eu tenho que fazer, eu tenho que lidar com a minha saúde, e às vezes é uma coisa estranha, às vezes está dando certo, às vezes não está dando certo, às vezes é uma questão relacional, e que se formam na nossa vida tempestades. E alguns dizem assim: tempestade não, tsunami, porque o que eu estou passando é uma tsunami, né? É uma coisa terrível, eu não sei o que fazer. Às vezes eu estou, os jovens, adolescentes estão na escola, eu tenho que fazer aquela prova, eu tenho que passar por esse teste, e eu não estou conseguindo alcançar os conceitos. Enfim, nós passamos por diferentes coisas na vida, e essas diferentes questões que atravessamos em circunstâncias adversas, nós acabamos, ao final, aprendendo grandes lições. E a primeira lição que eu quero passar aqui, através dessa narrativa de Jesus, expor aqui, é esta. Primeiro, é saber que, às vezes, é Deus quem nos conduz para o meio das tempestades da vida. Às vezes nós atribuímos ao diabo, né? Isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, né? Mas às vezes não. Às vezes é Deus te conduzindo para o meio de uma tempestade. E o texto de Mateus capítulo 14, os versículos 22 até o 24, vejam só o que está escrito. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde,
Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então aqui, os discípulos de Jesus estão no mar da Galileia, que na verdade, o mar da Galileia é um lago, é um grande lago. E ele tem 19 quilômetros de comprimento e tem 13 quilômetros de largura. Tempestades já há muito tempo e até hoje acontecem no mar da Galileia. É normal acontecer tempestades naquele local. E não era novidade para os discípulos de Jesus passarem por tempestades. A grande questão aqui é que nesse momento que eles já tinham passado por muitas outras tempestades, mas como eles agora eram discípulos de Jesus, em outras circunstâncias, Jesus estava junto com eles no barco. Ficava mais fácil, né? É muito bom ter Jesus no barco, né? Até tem uma música isso, quando a gente era criança, cantava: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembra dessa canção? Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quase que eu chamo a Mariazinha para nos conduzir. Mas nessa ocasião, Cristo não estava no barco com eles, né? E Jesus não estava no barco assim, fisicamente, né? E eles estão aqui sozinhos, bem sozinhos. Eu creio que, embora Jesus não estivesse lá fisicamente com eles, essa tempestade aqui, ela estava rigorosamente nos planos de Jesus para esses discípulos. Percebam, os discípulos entraram no barco, sabe por quê? Porque Jesus insistiu com eles. Se vocês lerem o texto, Jesus disse para eles: entrem no barco e vão. E Jesus falou, os discípulos estavam exatamente no lugar onde ele tinha mandado estar. E agora eles estão enfrentando essa grande tempestade na vida deles. Isso é algo a considerar, sabe por quê? Porque nas nossas vidas, às vezes as tempestades se formam, as circunstâncias acontecem, e ficamos nos perguntando: mas por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo isso? Por que as coisas são tão difíceis? O que será que eu fiz de errado? O que será que eu falei de errado? Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente diz assim: qual foi a decisão equivocada que eu tomei para eu estar passando isso na minha vida? Essa tempestade, essa tsunami na minha trajetória. E aí a gente fica conjecturando, e é claro que quando a gente navega, né, por mares distantes, e quando a gente está distante de Deus, nós enfrentamos ondas, adversidades, tempestades, fruto do nosso distanciamento de Deus. Isso acontece, né? Foi o caso, por exemplo, de Jonas, que Deus mandou ele para um lugar, e ele foi para um lugar diametralmente oposto àquilo que Deus tinha mandado. Enfrentou as consequências daquilo, do distanciamento dele de Deus.
Mas aqui não, aqui podemos entender que provações surgem na nossa trajetória. Provações surgem na nossa família. Provações surgem nos nossos relacionamentos. Questões acontecem todos os dias. Pessoas abrem um negócio e o negócio não dá certo. Coisas ocorrem conosco no nosso trabalho todos os dias. Coisas que não gostaríamos que acontecessem. E aí passamos por circunstâncias na área profissional, na área financeira. Está apertado a coisa. Não conseguimos processar. Mesmo quando estamos obedecendo à agenda de Deus na nossa vida. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. As tempestades não significam que o plano de Jesus falhou na minha vida. Às vezes, as tempestades significam que elas podem ser o próprio plano de Deus para a minha vida. Para quê? Para Deus trabalhar o meu coração, para Deus forjar a minha vida segundo a vontade dEle. Às vezes Deus nos dá um aperto para dizer, olha, eu estou trabalhando a tua vida, eu estou forjando você. E a própria palavra de Deus diz que Ele não vai dar uma aprovação acima do que você pode suportar. Porque Ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde você aguenta. Eu sempre repito aqui que eu fui fazer uma maratona aqui em Florianópolis e tinha treinado bastante. E quando chegou o dia da maratona, comecei a correr. Quando chegou lá nos 35 quilômetros, 36, eu estava com a língua de fora, não estava aguentando mais. Eu como que num grito, eu disse assim, não aguento mais, Deus. Vou parar, vou sentar aqui no meio-fio e vou ficar parado aqui, que eu não aguento mais. A hora que eu comecei a ir parando de correr, não sei nem quem é, mas era um corredor profissional. Ele veio e segurou no meu braço e ele falou, você não vai desistir agora, né? Você está a 6 quilômetros do portal de chegada. E eu olhei para ele e falei, quem é você? Não interessa quem sou eu, sei que você não vai parar agora. E ele foi me empurrando assim. E eu tomei um fôlego daquilo ali, eu falei, ué, mas tá me incentivando aqui, então eu vou. E aí fui e ele falou assim, olha, agora eu vou te esperar lá no portal, a hora que chegar, quero ver você chegando lá. E ele, deixa eu acelerar que eu preciso correr. E ele foi na frente. E eu consegui com aquele fôlego chegar. Mas a representação daquele rapaz foi a própria presença de Cristo, que às vezes chega na nossa vida, você vai desistir agora, eu estou aqui. Eu não estou te deixando sozinho. Eu vou acompanhar você. Espera aí, não desista agora, não senta agora. Vamos lá. Ele vai te segurar pelo braço e vai te ajudar, porque Ele não vai dar uma aprovação que você não possa suportar. Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha de Deus. E Ele ama você, Ele te segura. Aquelas provas mais difíceis, Ele está dizendo, confia em mim. E mesmo não entendendo o que você está passando, Ele está perto a te dizer, eu estou aqui. E às vezes então a tempestade se forma na nossa vida, não como um castigo, mas como algo, como uma ferramenta para te tornar mais forte. E para você não só superar aquilo, mas quem sabe encurtar o caminho do outro, porque ele não precisa passar por aquilo que você está passando. E você vai estender a mão para aquele que não está aguentando e dizer, vem aqui, eu vou te ajudar, porque eu já passei por isso. E você sendo mais forte, você pode produzir bons frutos na sua própria vida e na vida do seu próximo. Então, a primeira grande lição é que a tempestade, às vezes ela é permitida por Deus
para nos ensinar e para nos fortalecer e para nos forjar segundo o coração dele. A segunda grande lição que nós aprendemos aqui, neste texto, é que quando surge a tempestade, Jesus sempre vem no momento certo. Já parou para pensar isso? O versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Essa tradução do texto aqui é uma tradução bastante coloquial do termo grego, quando ele fala de madrugada. De madrugada era traduzido como a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, né, no calendário judaico, era, lá na época de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite até as 3 horas da madrugada. E a quarta vigília ia das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. Isso significa que, possivelmente, os discípulos de Jesus passaram horas no meio daquela tempestade. Horas. Isso significa também que Jesus poderia ter ido até eles a qualquer momento. Talvez já no início da tempestade. Jesus poderia ter cessado aquela tempestade lá do alto da montanha onde ele estava, orando a Deus. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas ele não fez. Ele conhece todas as coisas. Jesus podia, inclusive, impedir que aquela tempestade começasse. Porque ele é Deus. Entretanto, ele não impediu. Ele mandou os discípulos para o meio do mar. E ele os levou até os limites das suas forças, até a quarta vigília daquela noite. Ele demorou demais, às vezes na nossa perspectiva de ver. Porém, eu particularmente creio que há um jeito de Deus trabalhar, que há um jeito dele fazer as coisas na nossa vida. E às vezes nós não entendemos como que Deus está trabalhando a nossa vida. Mas nós só vamos entender a respeito do seu poder quando muitas vezes ele nos leva até a quarta vigília da noite, no limite das nossas forças. E saber que Deus é como diz o ditado: Deus tarda, mas não falha. Não, ele nem tarda, ele nem falha. Ele vai vir naquele momento certo, no momento exato, na hora certa. Ele vai agir poderosamente na sua vida. E você não nasceu para ficar largado por este mundo. Você que um dia decidiu confiar em Deus e você está largado ao léu da sorte. Você não está largado ao léu da sorte. Há alguém que segura as tuas mãos, segura você, abençoa você, leva você, guarda você e diz para você: eu estou aqui. Esse é o Jesus em quem nós confiamos. É aquele que traz os recursos para você. E quando eu não vejo mais ao meu redor nenhum tipo de recurso,
Eu não vejo mais porta aberta. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Às vezes você diz, eu estou emocional, física e espiritualmente abatido, drenado nas minhas forças. E aí, é exatamente aí que eu sou completamente inclinado a depender completamente de Deus. É nesse momento, quando você diz assim, porque nós somos os bambambãs, né? Nós achamos que podemos resolver tudo. Eu tenho minha inteligência, eu tenho o meu intelectual. Graças a Deus que podemos sim trabalhar. Deus nos deu essas competências para a gente resolver. Mas há um momento que você bate o olho, eu não sei como lidar com isso. E é nessa hora que Deus está esperando. Muito bem, eu estou aqui. É hora de você conversar comigo. E quantas vezes que eu tenho certeza aqui que tem gente aqui nesta igreja que no momento difícil da vida buscou a presença de Deus e de uma forma ou de outra a porta se abriu, clareou a mente e você soube como resolver aquela situação, aquela circunstância. E às vezes, quando a gente se sente muito fraco, tem um artigo que nós deixamos aí no boletim, né? E quando eu me sinto fraco? Depois você pode ler, né? Vai falar, no momento em que você é fraco, a palavra de Deus diz assim, para o apóstolo Paulo escrevendo, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Tem gente que se acha forte demais. Todo aquele que se acha forte demais, uma hora a fraqueza vai bater e ele não sabe aonde ir. E é nesta hora que você precisa depender completamente de Deus. Quem sabe você está assim hoje aqui na igreja, no seu limite. Eu vim na igreja porque eu estou no meu limite. Eu estou me sentindo muito fraco. Saiba que Deus sabe disso. Ele conhece você. E embora pareça demorado em atender aquilo que você precisa, Ele sempre vem. E Ele sempre vem baseado nesta narrativa de que nenhum mal vai te acontecer. Porque Ele sempre vem no momento certo. Como foi na direção daqueles discípulos. Ele foi e chegou na hora certa. Primeira lição. A tempestade pode ser parte do plano de Deus para a tua vida. A segunda lição é que quando a tempestade surge, Jesus sempre vem no momento certo, naquela hora que você já, quem sabe, perdeu quase as esperanças. É ali que ele chega e diz, espere aí. Eu estou aqui. E Ele começa a tratar com a tua vida. Então confia em Deus. E a terceira e última lição é que para Jesus não há obstáculos que o impeça de agir para Ele chegar até você no meio da sua tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus estava lá no alto da montanha, orando a sós com Deus. Longe completamente dos discípulos. E mesmo separado pela distância onde os discípulos estavam e onde ele estava, mesmo separado pela escuridão da noite, separado pelo mar, separado por todas as coisas, Jesus sabia onde eles estavam. A escuridão não era problema para Jesus. No ponto em que eles se encontravam no mar lá da Galileia,
Jesus seguiu na direção deles. Por quê? Porque a distância para Jesus não é barreira. A escuridão para Jesus não é barreira. A tempestade para Jesus não é barreira. O mar não é barreira para Jesus. Você pode olhar para a sua tempestade e entender que está muito longe, mas muito difícil de ser suportado por você aquela situação. Você não está suportando mais. Certa vez eu conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, eu cheguei no fundo do poço. E tem muita gente que está assim, está se sentindo no fundo do poço, sem saída, sem rumo, sem perspectivas, sem saber aonde ir. Mas eu quero dizer para você que não há obstáculo para Jesus. E Ele sempre está de olho em você. E Ele vai cuidar de você. Mas o que eu aprendo aqui é que, com Jesus andando sobre aquele mar, em direção aos seus discípulos, é que esta distância, esse espaço, essa porta fechada para os discípulos, não é nenhum problema para Jesus. Não há porta que se feche para você que Jesus não possa colocar outra porta maior, aberta no seu caminho. Quando não há recurso, quando não há mais esperança, quando tudo parece perdido, Jesus é capaz de fazer a água do mar, da água do mar, um caminho sólido, pavimentado, para ele poder caminhar até a sua direção. E dizer para você: as suas tempestades não são nada para mim. Eu andarei com vocês. Eu prometi isso. Eu estarei convosco todos os dias para socorrer você. Ele é capaz absolutamente de tudo, porque não há nada impossível para Jesus. Não importa a situação. Se a sua vida relacional está destruída, se os seus sonhos foram frustrados, se os seus relacionamentos, quem sabe na sua vida conjugal não está legal, se este processo que você precisa que aconteça não está acontecendo ainda, se você se sente numa tempestade, numa tsunami tão grande, que você não vê saída, não vê solução, que você está dizendo: eu não posso fazer mais nada. Talvez você esteja exatamente agora no lugar onde Jesus quer que você esteja. Você chegou no limite das suas forças. E agora é o momento ideal para você ver, enxergar Deus agir em sua vida de uma forma clara e poderosa. Porque este é o Deus que a gente fala tanto na teoria, mas que Ele age muito na prática. Ele não é o Deus morto que morreu lá há muito tempo e que hoje a gente fala teoricamente, mas Ele é um Deus que age, presente. Ele é um ser que está conosco todos os dias. Então, Ele foi na direção daqueles discípulos e os tirou de lá e fez o mar acalmar. A conclusão que eu quero deixar aqui para você, nesta manhã, são estas lições que a gente tem aqui, onde a gente pode aprender que, às vezes, Deus nos conduz para o meio da tempestade da vida, para nos ensinar alguma coisa.
que ele também, no meio da tempestade, ele sempre vem no momento certo. E por último, a última lição é que para Jesus não há obstáculos que o impeça de agir no meio da sua tempestade. Para socorrer você, eu penso assim, não há nada que possa obstacular a trajetória de Jesus até onde você está. E se ele foi capaz de atravessar a sua própria tempestade, quando ele se entregou na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, levando as nossas culpas e pecados, e disse: eu não vou permitir que ninguém me impeça de chegar à cruz. Eu vou chegar até o Pedro. Não, o senhor não vai morrer. Afasta de mim, Satanás, porque eu vou chegar na cruz. Eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu morrendo na cruz, eu vou levar o pecado de todos aqueles que eu amo. Eu amo a humanidade, eu amo os homens, eu amo as mulheres, eu amo aquelas criaturas que eu criei. E eu vou trazê-las de volta para mim. E todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. A cruz não foi obstáculo para Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E o último inimigo, o último obstáculo, também não foi páreo para Jesus. Ele também venceu a morte, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna. Por isso, crer nesse Jesus é tudo que a gente tem nesta vida. Você pode perder muitas coisas, mas nunca, jamais perca a fé nesse Jesus que deu a vida por cada um de vocês. E quem sabe, né, você está sofrendo por algum motivo nesta manhã. E você está passando por alguma coisa que precisa ser colocada diante de Deus. E eu quero tornar esse momento um pouco mais prático. Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos orar. E eu quero convidar você, se você tem alguma coisa no coração, em dizer para Jesus: hoje eu quero entregar meu coração, hoje eu quero orar por isso, por mim mesmo, hoje eu quero levar um nome lá na frente, eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu quero convidá-lo. Se você tem um motivo que eu não preciso saber, mas Deus já sabe, saia do seu lugar, venha aqui à frente. E eu quero fazer uma oração com você nesta manhã. Vamos fazer isso algo prático, né? Esse Jesus que habita o nosso coração, ele nos convida. Ele nunca teve vergonha de chegar até a cruz. Não tenha vergonha, venha aqui à frente. Se tem algo no coração que você precisa, quero orar nesta manhã. Saia aí do seu lugar, venha aqui à frente. Seja você mesmo, seja um nome que você carrega na mente, que eu quero orar, que eu quero levar diante de Jesus. Então, pode fazer isso? Venha com coragem, né? Não tenha medo. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você nesta manhã, né? Entregue seu coração, porque esse Jesus se move sempre na sua direção. Ele sai do lugar que está para vir na nossa direção. E ele convida. E o convite, ele sempre é de fé, né? Quando você veio aqui à frente, você já está exercitando a sua fé naquilo que você veio e trouxe no seu coração para orar, né? Seja uma questão pessoal, seja uma questão de alguém. Olha, hoje eu estou indo lá na frente porque eu quero representar alguém que eu quero orar por essa pessoa, eu quero entregar essa pessoa no caminho e nas mãos de Deus. Então, que Deus abençoe você e saiba que esta mensagem é a mensagem daquele Jesus que sai do monte e atravessa todos os obstáculos para chegar até você. Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. E nesta manhã, ó Pai, eu quero orar em nome de Jesus por as pessoas que vieram aqui à frente, que carregam no coração um motivo de oração. E o Senhor, ó Deus, é aquele que sonda os corações, que sabe o que vai dentro da alma. E, ó Deus, então, sonda mesmo estas vidas que vieram e que estão entregando o coração, estão dizendo, eu tenho, Senhor, um motivo dentro da minha alma porque eu estou aqui à frente. Então, eu quero rogar ao Pai que seja este motivo, um motivo, quem sabe, de entrega, de dizer, Jesus, eu não posso mais continuar andando por este mundo sem crer em Ti. Eu quero crer, eu quero entregar o meu coração nesta manhã nas Tuas mãos. Mas quem sabe, seja alguém que está com uma enfermidade, uma doença, algo que está atrapalhando a caminhada, ó Pai, que nesta manhã haja cura em nome de Jesus. Ó Deus, se há alguém aqui que está passando por uma questão psicológica, emocional, forte, ó Deus, que não está sabendo como lidar, o Senhor estenda a Tua mão, ó Deus, para abençoar e restaurar, ó Deus, o emocional desta vida. E se há alguém aqui, ó Deus, que veio aqui, quem sabe, e disse no seu coração, eu vou lá à frente só para agradecer, eu quero entregar, ó Deus, também esta vida aos Teus cuidados. E, ó Deus, orando assim, eu quero crer, ó Pai, que o Senhor é aquele que, mesmo Jesus, que saiu do monte, para ir na direção daquele barco e tratar com aqueles seus discípulos, e cuidar deles, e fazer a tempestade cessar. Então, ó Deus, seja lá o que for, ó Deus, que está no coração de cada um que veio nesta manhã aqui à frente, que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua graça, o Teu poder, a Tua cura, a Tua restauração, e, ó Deus, faça, em nome de Jesus, a tempestade passar. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém.